Não venham com essa que a igreja está sendo perseguida. Se a igreja está em evidência é por causa da desobediência de homens inescrupulosos, cujo compromisso não é com a verdade, é com a mentira. Mentem dentro da igreja, mentem em audiência e querem se locupletar com a eleição de deputados. Porque quando ganham, vão lá e fazem rachadinha com o seu presidente. No dia 7 de julho, já foi prestada uma queixa junto ao Tribunal Eleitoral. Ailton José Alves pedindo voto para os candidatos dentro da igreja em cultos de festa. Isso está correto? Irmãos, eu fico indignado porque essas paredes com essa multidão de gente é igreja ou é um curral de Ailton José Alves para ele fazer o que quer? Então vejam, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 4 de agosto de 2022. Meu irmão, minha irmã, olha, eu estou aqui com uma informação muito importante. Ministério Público alerta, é proibido pedir votos em templos religiosos. É proibido. Eu estou aqui também com uma reportagem da revista Veja, uma autoridade brasileira falando da facilidade que as igrejas têm de formar curral eleitoral para que todo mundo cegamente, de uma maneira sem ter escolha, mas de uma maneira quase impositiva, votar em candidatos. Então, está circulando um vídeo por aí e hoje eu recebi dizendo que o Brasil quer proibir pastores de se candidatar, quer se proibir pregar evangelho nas câmaras legislativas, principalmente no Congresso Nacional. Eu pergunto, até que ponto isto é verdade? As autoridades estão preocupadas com uma coisa fundamental. Existem algumas coisas que favorecem alguns candidatos em detrimento de outros. Por exemplo, o poder econômico, o poder político e o poder religioso. Não é à toa que os candidatos que querem se reeleger, candidatos de cargos executivos, eles têm que se desvincularem. Pessoas de empresas públicas têm que se desvincularem. Exatamente por isso, para não serem privilegiados em relação aos demais. Olha, irmãos, há muito tempo nós estamos aqui denunciando, porque hoje as autoridades estão preocupadas com o poder religioso. É mentira? Não, é verdade. Existe um poder religioso muito grande, exercido sobre as pessoas, não para conduzir as pessoas pelo caminho da salvação, mas para exercer influência sobre os mais diversos itens, assuntos políticos, econômicos, sociais, que se queira totalmente desvinculados da igreja. Igreja não é para tratar de política, a igreja não é para tratar de outro assunto a não ser do evangelho e da salvação de Jesus Cristo e do cuidado com as pessoas. Mas pastores inescrupulosos, desavisados, aliás, pastores inescrupulosos, têm usado os templos religiosos para desobedecer a lei e querer dizer que quando existe uma determinação do poder público contra isso, aí eles dizem que é perseguição. Não é não. Eu quero trazer aqui para vocês, olha, eu vou mostrar 2 e-mails da Caixa de Ailton José Alves para pastores, coordenadores da capital, do interior, em todo o estado de Pernambuco. Isto, aí eu pergunto, é ou não abuso de autoridade religiosa, do poder religioso? Então está aqui o e-mail dele, aqui olha, diretamente para todos os coordenadores, está aqui olha, pastor presidente Ailton José Alves, presidente da IEADPE e CONADEP. Eu vou ler esse e-mail,
É um absurdo tremendo. É um desrespeito às leis, às normas brasileiras e um desrespeito para com os outros candidatos que estão concorrendo entre o mesmo público, dentro do mesmo público, ou seja, de todos os eleitores. Então, Ailton José Alves mandou esse e-mail aqui para todos os seus coordenadores, obreiros da capital, do interior, 2 e-mails. Prestem bem atenção. Estou sendo informado que há vereadores querendo oferecer ônibus para igreja, palanque, gambiarra para cruzada, som, etc. Eu vou ler como está escrito. Para comprometer a igreja e principalmente as áreas com a futura campanha política deles. Quero dizer que, olha, isso é poder religioso, autoritário, mandatário, impositivo, tirania. Olha como ele diz: quero dizer que não vou permitir nem autorizar que solicitem nada político sem a minha ordem, nem aceitem, pois tomarei medida com que nas campanhas políticas, sendo obreiro da igreja, apoiar candidato que não for escolhido pela CONADEP. Você está vendo? Isto é ou não abuso do poder religioso? Afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiro, mesmo depois das eleições, pois esta atitude será entendida como desrespeito à igreja e o desrespeito ao cidadão, ao eleitor, aos obreiros. Por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira, Cleiton e Eustáquio ou qualquer outro, não permitirei que usem a posição ministerial para trabalhar contra os projetos da igreja. Advirtam as dirigentes de círculo de oração, adulto e infantil, campanha, adolescente, órgãos de louvor, discipulado, EBD, corais e conjuntos, PROAT e todo tipo de festa da igreja. Quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja. Eu pergunto, isto é ou não é abuso, arbitrariedade, tirania, ditadura do poder religioso? Então, quando as autoridades tentam coibir e normalizar essa coisa, eles acham ruim, mas esses pastores inescrupulosos são culpados disso. Não termina por aí. Tem outro e-mail dele aqui. Pastor, presidente urgente. Meus caros irmãos obreiros do interior e coordenadores e obreiros da capital, ou seja, em todo o estado de Pernambuco. Estou sendo informado pelos escalados em ceias, festas, aniversários de círculo de oração ou não, que me dizem que saem do culto e não tem ninguém entregando o santinho do projeto fora. Ora, mentira, porque disse na Justiça, no Ministério Público, que não existia projeto cidadania e agora está intimando, não é convocando, é os obreiros, caso não obedeçam a sua determinação. Irmãos, eu fico indignado, porque essas paredes com essa multidão de gente é igreja ou é um curral de Ailton José Alves para ele fazer o que quer? Então vejam, dizem que saem do culto e não tem ninguém entregando o santinho do projeto fora. E em muitos lados estão os ferreiras com um grupo de incrédulos, olha como ele trata. Entregando, precisa-se acordar neste instante de tempo e colocar gente nas ceias, nos domingos, festas ou não, nos círculos de oração, para cobrir entregando os santinhos. Igreja é para quê? Afinal, é para fazer politicagem?
pois deixamos Ferreiras sozinhos, vamos ter um prejuízo grande, e principalmente em Recife. Vocês sabem que temos como medir, olha só o desvio de conduta e de finalidade. O trabalho, olhando nas urnas eleitorais, o número de votos que teve o projeto, tanto nas cidades como nos bairros, em Recife. E vamos medir os esforços neste resultado. E não ficarei satisfeito com o obreiro que não trabalhar pelos projetos da igreja. Precisamos acordar. E se não tiver material, vir buscar. Eu pergunto mais uma vez, isto é ou não abuso do poder religioso? Se não for, o que será afinal? Igreja é para quê? O poder público é para normalizar, normatizar, gerir todos os processos sociais, principalmente o processo político. Aí vem os pastores, os evangélicos dizer que isso é perseguição. Não é não. Isso é por causa da desobediência, do desregramento de pastores que não se moldam às leis e pensam que estão acima de todos. Vi buscar material aqui. Aí ele diz, veja os presbíteros, olha só, o povo é dele por acaso, eu fico indignado. Não posso ler isso aqui, esse e-mail dele para todos os coordenadores em todo o estado de Pernambuco e ficar calmo, tranquilo, porque eu faço parte da igreja e estou vendo que a igreja está totalmente descaminhada por essa direção. Veja os presbíteros, usem jovens, as dirigentes de círculo de oração, de campanha, de EBD, façamos um esforço neste final. Esta semana, tanto no interior como em Recife, igrejas grandes me informaram que os Ferreiras estavam na frente dando santinhos. E coordenador que às vezes já foi beneficiado, aí tem uma palavra aqui que eu não entendi, de deputados, tem que tomar cuidado, faça mais pela sua igreja. Pastor Ailton José Alves, presidente da IEADPE Conadep. Eu estou meio rouco. Mas aqui, olha, eu quero mostrar a você aqui, em todas as eleições, isso aqui é politicagem? Ou o que é isso aqui? Por acaso as autoridades estão na frente de templo aqui, olha, coibindo, as autoridades eleitorais aqui, olha, estão errados em coibir esse desregramento? Está aqui, olha, agora mesmo aqui, ó, para você ver, olha, deixa eu ver aqui, ó, a data. No dia 7 de julho, já foi prestada uma queixa junto ao Tribunal Eleitoral. Ailton José Alves pedindo voto para os candidatos dentro da igreja em cultos de festa. Isso está correto? Olha, então já foi protocolado aqui uma denúncia, e isso na capital e no interior. Aqui, ó, aí você vem, aqui, ó, denúncia, tá certo? Aqui, olha, denúncia no Ministério Público, aqui, ó, olha, contra Ailton José Alves, tá aqui, ó, assinatura, tá aqui, ó, olha, inquérito da Polícia Civil, tá aqui, ó, tudo por conta do desregramento e desobediência às leis. Está aqui, ó, mais um ofício de denúncia, isso tudo é denúncia sendo investigado. Está aqui, ó, outro, na Polícia Civil, Delegacia de Combate ao Crime e Repressão, combate à violência e repressão ao crime organizado. Está aqui, ó, Polícia Federal, denúncia. Está aqui, olha, Polícia Federal. Está aqui, olha, Ministério Público. Está aqui, ó, Diário Oficial, convocando seu Ailton José Alves, seu Isaac Pedro da Silva. Entenderam, irmãos? Então, afinal, eu quero perguntar, vocês querem o quê? Desobedecer às leis e não serem punidos? Está errado. Está errado. Não venham com essa que a igreja está sendo perseguida. Se a igreja está em evidência por causa da desobediência de homens inescrupulosos,
cujo compromisso não é com a verdade, é com a mentira. Mentem dentro da igreja, mentem em audiência e querem se locupletar com a eleição de deputados. Porque quando ganham, vão lá e fazem rachadinha com o seu presidente. Vereador, já foi denunciado, está sendo investigado. Olha aqui, ó. Diário Oficial, Ministério Público, Polícia Federal, tá entendendo? Polícia Federal, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, tudo isso aqui é documento. O pastor presidente da IEADPE descumprindo leis, normas e regramento. É por isso que as autoridades estão de olho no poder religioso. Me desculpem, a minha impetuosidade é porque não dá para ver tanto desregramento dentro da igreja e ficar calado. Eu tenho que denunciar. Oxalá as autoridades punissem exemplarmente, severamente, seja lá com que pena for, porque pastor e igreja devem dar o exemplo e estão dando mau exemplo. Agora eu pergunto, deixa eu me acalmar aqui. A denúncia está feita, a minha crítica. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você, igreja, cristão. Você que vai, aceitou Jesus, a luta está grande, aí você vai para a oração, você se consagra, você busca a presença de Deus e depois você vai adorar Ailton José Alves e permitir dentro da igreja de Deus todo esse desregramento, toda essa delinquência, crimes dentro da igreja. Você está esquecido que Jesus com a Zorrag deu chibatada nos cambiadores, nos negociadores que estavam fazendo da casa do pai dele negócios? E qual o seu compromisso com o evangelho e com Jesus? Para você apoiar e se calar diante de tantas irregularidades. Gritei de novo, não foi? Mas olha, você acha, olha bem para mim, que Jesus, o Filho de Deus, que mandou o Espírito Santo para adornar a igreja, você acha que o Espírito Santo está satisfeito? A Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Você acha como fica o Espírito Santo? Com tanta delinquência, irregularidades, arbitrariedades, abusos, tirania, ditadura dentro da igreja de Deus. Igreja, acorda. A igreja de Pernambuco, além de tornar-se uma seita, tem cometido, a sua administração tem cometido crimes reiteradamente. Oxalá que as autoridades punissem exemplarmente para que essa igreja volte a agradar a Deus. Ailton José Alves, seus diretores, têm que pagar a devida pena. A devida pena. Porque o amor de Deus perdoa, mas a justiça de Deus exige pagamento. Que Deus em Cristo te abençoe.